4 colegas do 2º ano do ensino médio de Porto Alegre desenvolveram um copo que identifica a droga chamada Boa Noite Cinderela. A ideia deu muito certo e já tem empresa interessada nessa invenção. E hoje eu converso com uma das criadoras desse copo que pode evitar que muita gente caia em golpes depois de terem a bebida adulterada. A jovem Nathalie Souza, de 16 anos, e também vou conversar com o orientador do projeto e professor de Química, Rafael Abruzzi. Bom, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Cidadania Mulher. E eu parabenizo vocês, principalmente a Nathalie e a equipe toda, por essa invenção, essa criação muito interessante. Queria saber, Nathalie, como é que surgiu essa ideia exatamente de criar um copo para identificar esse tipo de droga? Então, boa tarde. O nosso projeto se iniciou na sala de aula de matemática, no qual a gente tinha que elaborar um projeto, no caso uma empresa, que solucionasse algum problema da sociedade. A gente tinha que criar essa empresa, tinha que ver os custos dessa empresa, no qual a gente estava trabalhando sobre economia. Então a gente decidiu, vendo alguns problemas da sociedade, que a gente iria criar um copo. A gente viu muitos casos que aconteciam, que pessoas em geral eram dopadas em festas, boates, no qual elas ficavam sem expressão daquilo que acontecia e acabavam sendo vítimas de crimes, né? Como estupros, roubos, sequestros, entre outros. Entendi. Professor, como é que é esse trabalho de criatividade dos alunos na escola? Vocês criam grupos e aí dão desafios para os alunos criarem ideias que possam ajudar, inclusive, a sociedade? Como é que é esse trabalho que vocês fazem na escola? Sim, boa tarde também a todos. A escola SESI aqui do Rio Grande do Sul, né, as escolas SESI, a de Gravataí é uma delas, né? A gente trabalha com uma metodologia diferenciada, né? A nossa metodologia ela parte através de projetos de pesquisa, né? Então, os alunos eles são instigados a resolver problemas, né? A gente sempre parte de uma situação-problema, envolvendo também a cultura juvenil, né? A questão da responsabilidade social, que também entra nesse projeto de matemática que a Nathalie acabou de informar, né? Então, partindo dessa questão aí mais voltada, né, para a questão dos jovens, né, a gente pensa numa situação-problema que eles possam desenvolver dentro desse projeto. Nesse caso da matemática, então eles tinham que desenvolver um produto, né, que viesse atender à necessidade da comunidade, né, dentro da perspectiva deles. E aí surgiu essa ideia do copo, mas não só nesse projeto de matemática, mas a escola como um todo, ela trabalha nesse formato, né? Em todas as áreas do conhecimento, tanto da natureza, quanto da matemática, ciências humanas, linguagens, todos trabalham através de projetos, né? A partir de situações, problemas. Nathalie, e a partir daí, a partir da ideia? Bom, o grupo teve a ideia, e aí como é que vocês foram partir para a parte mais prática, que é identificar como identificar e como colocar isso dentro de um copo? Como é que foi o estudo, a trajetória até chegar aí numa ideia que pudesse ser realmente factível, né? Concreta. Então, o nosso projeto ele ainda está na fase de pesquisa, a gente não pôs ele em prática ainda, a gente também não realizou os testes ainda. A gente está aprofundando nossa pesquisa porque como envolve uma questão de ingerir a bebida, e é uma coisa que envolve pessoas, né? Então a gente está aprofundando bastante nossas pesquisas do projeto para pôr ele em prática. O nosso projeto a gente se inspirou em vários outros que já existem, como no caso uma fita que mede o pH. A gente também já viu, por exemplo, um esmalte que também mede o pH, só que a gente quis ir para um outro lado. Que ele não medisse o pH da bebida, mas sim medisse ele identificasse uma droga em específico, que a gente viu que normalmente é usado, que no caso é o GHB, que ele é um composto químico que tem no Boa Noite Cinderela. A gente viu que o Boa Noite Cinderela é uma droga muito usada para dopar as pessoas, então a gente seguiu esse foco. Bom, Rafael, e qual que está sendo a sua orientação, o seu trabalho agora nessa fase mais prática de testes, né, para poder fazer com que esse copo seja realmente comercializado e de repente vendido para as empresas? Isso. Esse projeto ele começou, né, o ano passado, né, como a Nathalie falou lá no componente de matemática, né, esse projeto que foi lançado.
E aí acaba que quando os projetos são lançados, daí os professores também vão indicando aos alunos que procurem alguns orientadores, né, para suprir ali a necessidade mais técnica daquele projeto, né? Então a gente trabalha muito entre as áreas do conhecimento, né, uma metodologia bem interdisciplinar. E aí eu fui convidado então pelo grupo, né, e pela professora de matemática também para integrar, né, esse projeto e fazer a orientação. Então desde o ano passado a gente começou bem com a ideia, procurar algumas fontes bem confiáveis para as meninas irem pesquisando. E neste momento então a gente está nesse ano, né, aprofundando um pouco mais as pesquisas, tentando encontrar, né, um reagente que possa fazer essa identificação da droga, né? Então, deixar claro que é um projeto que tem um desafio muito grande, né, não só para as alunas, mas também para os orientadores, tanto para mim quanto para a professora Aline de matemática, que orienta esse projeto, né? Então, é um desafio bem grande para nós também, um projeto que nós ainda não tínhamos trabalhado dentro dessa temática dentro da escola, né? Foi bem original das meninas essa ideia. Então não foi a gente que propôs esse tema, foi elas que trouxeram, e aí a gente está dando continuidade, né? O projeto lá da matemática acabou no ano passado e as meninas resolveram dar continuidade com esse projeto dentro do grupo, né? Então aí a gente vai trabalhando esses conceitos que elas vão precisar para fazer esse desenvolvimento em algumas partes das aulas, quando possível, mas quando não, a gente vai orientando assim nos momentos que elas têm de orientação do projeto, né? Então agora elas estão bem voltadas para a identificação desse reagente, que vai ser possível de fazer a identificação dessa droga por um teste colorimétrico, né? Então esse é o desafio do momento, né? Encontrar esse reagente e que esse reagente não seja tóxico, né? Como a Nathalie falou, porque ele vai estar incorporado nesse copo e vai fazer a identificação pela mudança de cor, né? Então acho que esse é o principal desafio no momento para o grupo de pesquisa. E como é que está sendo a dinâmica disso na prática? Vocês se reúnem no laboratório, fazem testes, cada um leva uma tarefa para casa para testar em casa? Como é que está sendo a dinâmica disso para vocês prosseguirem, né? Terem andamento e algum progresso nessa parte mais prática? Então, a gente segue um cronograma que a gente faz desde lá do começo do ano, que nesse cronograma a gente decide os dias que a gente vai se reunir para fazer as pesquisas, para se reunir para fazer outras coisas também, como a elaboração de como que a gente vai fazer o copo, que isso é uma coisa que a gente está elaborando bastante, de como que a gente vai fazer esse copo, porque a nossa ideia é que o copo ele seja de polipropileno, a gente quer mais ou menos que ele seja nesse modelo aqui, que é o modelo Twitter, mas mais para frente a gente também pretende que ele seja de outros modelos, como por exemplo taças, copos que dobram, para trazer essa maior facilidade para as pessoas durante festas, para elas poderem levar, né? E a nossa ideia é que o reagente colorimétrico que a gente está procurando seja posto na base do copo de forma sólida, para quando a droga GHB entrar em contato com a base do copo, ela mude de cor, assim, alertando a vítima que tem algo de errado ali. A gente pretende que ela seja de uma cor bem chamativa, então a gente está elaborando pesquisa sobre isso, a gente está procurando um reagente que comporte todas as nossas necessidades para esse projeto. E é basicamente isso que a gente está fazendo por agora. A gente segue bastante esse cronograma e acaba se juntando. A gente tem reuniões com nossos orientadores, normalmente nas quintas-feiras, para ver a questão do projeto, como que a gente vai seguir em algumas questões e para botar as coisas em dias. As meninas, elas têm... A escola trabalha com turno integral, né? Então elas estão na escola de manhã e de tarde, né? Tem alguns turnos que elas têm outras atividades, mas a princípio manhã e tarde. E os professores também, tanto eu quanto o professor de matemática, a gente está os 2 turnos na escola. Então, dentro da nossa carga horária de sala de aula, a gente também acaba reservando alguns horários para atender os grupos de projetos mais individuais, assim, dos grupos específicos dos alunos, os projetos que fogem da sala de aula, né, que acabam saindo e dando continuidade. Então, a gente acaba planejando, né, alguns horários para fazer esse atendimento aos grupos, né, para dar continuidade da pesquisa. Como tu tinha perguntado, né, a questão do andamento do projeto, a gente está também nesse momento tendo alguns contatos, né, de outros laboratórios, de outras empresas e de repente também algumas empresas que queiram investir no projeto, né, alguns laboratórios que possam liberar algum espaço, né, porque nós temos na escola um laboratório voltado também para a questão mais didática, né, então nós não temos
todos os recursos, todos os equipamentos necessários para fazer os 100% do copo na escola. Então, a gente está fazendo esses contatos de parcerias, a gente está fazendo algumas reuniões durante as semanas para dar andamento nesse projeto. Talvez para o ano que vem a gente conseguir aprofundar mais a parte prática e de testes também dentro desse projeto, né? As meninas fizeram bem a parte de pesquisa, identificaram a droga que elas queriam trabalhar, né? Identificar ali o procedimento, que no início elas tinham uma gama de drogas que elas gostariam de analisar, e a gente acabou definindo uma, né, para ser identificada através desse mecanismo que elas estão pensando. E aí agora, essa questão do reagente, que a gente também já está em contato com empresas que trabalham com desenvolvimento de reagentes colorimétricos para identificação de drogas. Então agora a gente pretende definir o reagente, já definimos a droga, definir o reagente, e depois partir para a incorporação desse reagente no copo propriamente dito, né? Para daí sim entrar em contato com a droga e ver se esse reagente vai identificar mesmo incorporado no copo ou não, ver se ele pode ou não ser liberado para a bebida, né? Como vai ser ingerido o líquido que está dentro do copo. Então, esse reagente ele não pode passar para a bebida, né? Então são várias etapas, né, que ainda estão por vir aí, muitos desafios para o grupo como um todo. Com certeza, mas já teve um andamento bem legal, pelo que vocês falaram. Já definiram muitas etapas aí, muitas questões, né, técnicas que são importantes para vocês finalizarem. Agora, as empresas já estão interessadas em fornecer espaço e também na tecnologia que vocês podem desenvolver? Já sinalizaram? Alguma empresa já sinalizou? Sim, a gente já teve alguns contatos, né, a partir do desenvolvimento deste ano, mais do projeto, né? Então a gente teve algumas reuniões nas últimas semanas, já agendamos algumas visitas também aqui na escola, então isso vai se encaminhando agora para que a gente consiga fechar algumas parcerias para que no ano que vem as meninas já estando no terceiro ano do ensino médio consigam desenvolver efetivamente a parte prática do projeto, né? Então no terceiro ano da escola também todos os alunos eles apresentam um projeto, né, de finalização do ensino médio, né, um projeto que a gente estimula que eles venham desenvolvendo desde o primeiro ano do ensino médio, que é o caso das meninas, né, elas começaram esse projeto lá no primeiro ano, estão passando pelo segundo, todos os desafios de cada etapa, né, e no ano que vem elas vão concluir o ensino médio e aí concluir com a apresentação desse projeto, assim como todos os alunos que concluem aqui o ensino médio, eles precisam fazer, né, participar, né, de projetos de pesquisa. Então eles vão também apresentar no ano que vem. Esperamos que já nessa conclusão do ensino médio a gente consiga ter resultados mais práticos também do projeto das meninas. Nathalie, me conta como é que foi essa, assim, ascensão, né, na mídia. Vocês, de repente, saiu em vários jornais. Como é que começou isso? Quem foi que foi lá e deu essa primeira notícia? E como é que você e o grupo estão se sentindo agora sendo conhecidas, né? Então, em vários jornais, você colocar no Google lá, tem um monte de matéria. Como é que vocês estão se sentindo aí com essa fama agora de cientistas tão jovens? Então, o nosso projeto, ele tomou essa proporção, essa visibilidade no SESC Consciência, que foi uma feira de iniciação científica que a gente participou com parceria ao SESI. E pra gente, eu acredito que está sendo assim, ó, maravilhoso essa visibilidade que o nosso projeto está trazendo. Também está trazendo essa... Como posso dizer isso? As pessoas estão se inspirando, vamos assim dizer, para fazer outros projetos que também ajudam a sociedade e ajudam outras mulheres também, né? E pessoas em geral. A gente vê que tem vários casos como esse e ajudar pessoas que passam por isso é algo gratificante. E ajudar pessoas que passaram por isso traz, tipo, uma sensação incrível. Tipo, a gente está criando um projeto que vai ajudar as pessoas, sabe? Eu acho que é algo sem explicação de dizer.
Eu queria saber como é que você se sente hoje nessa área de ciência, na sua comunidade escolar. Existe estímulo para que meninas acessem matérias que no passado eram mais essencialmente ocupadas por meninos, né? Meninos se interessavam mais por química, matemática, física e agora as meninas estão ocupando esses espaços. Como é que está a realidade hoje na escola? Está bem dividido? Você acha que sente um estímulo? As meninas estão cada vez mais entrando nessas matérias, assim, querendo mais, se interessando mais por isso? Então, aqui no SESI tem vários outros projetos, não sei o nosso, que englobam mulheres também, que também ajudam essa questão da sociedade. E eu acho que está tendo uma proporção gigantesca as mulheres dentro da ciência. E isso é incrível, né? Porque, como tu tinha dito, antigamente a gente acabava não vendo mulheres dentro desse espaço. E hoje em dia, mesmo sendo um pouco difícil também, as mulheres acabam tomando essa maior visibilidade na ciência, que está sendo algo incrível, né? Porque é um problema que a gente vê que acontece também com mulheres. Exatamente. Um dos princípios da escola é os trabalhos com a sustentabilidade, né? Então, acho que isso também acaba instigando muito os alunos, né, a pesquisarem, né, nessa área, as nossas situações, problemas da área da natureza, ou também de outras áreas, também englobam muito a questão da sustentável, né? Então, isso acaba instigando eles a descobrirem um pouco mais desse mundo, né? E como a gente também tem, por princípio, o trabalho em grupo, eles acabam, dentro do grupo, discutindo e trazendo essas questões. Às vezes, um integrante do grupo tem mais facilidade com uma área ou com outra, ou com a parte mais prática, outro mais com a parte teórica. Então, na hora de formar esses grupos, também a gente acaba pensando um pouquinho nesse sentido, e aí acaba que o grupo flui de uma forma mais orgânica, né? Dentro dessa temática. E todos os alunos, eles acabam se envolvendo com projetos em um momento ou em outro. Então, aí acabam também pesquisando coisas do interesse deles, né? Acho que o ponto de partida é muito importante, né? Quando eles estão pesquisando, quando eles estão indo atrás de algo que é do interesse deles, isso acaba facilitando também a mediação do professor e o envolvimento deles com o projeto como um todo. Professor, e aí fica muito claro que, sendo menina ou menino, mulher ou homem, todos têm habilidades em todas as áreas, né? Você deve ter se deparado aí com 4 meninas que estão super interessadas em ajudar na área da ciência, assim como em outras áreas também. Então, tirar um pouco essa ideia de que menina é mais humanas, menino é mais exato, acho que isso já está caindo por terra, já está ficando bem antiquado, né, professor? Você tem percebido muito isso, essa mistura já? Não existe mais matéria mais masculina, mais feminina? Ou ainda existe essa divisão? Não, principalmente na escola SESI, que a gente não vê mais, a gente não vê essa divisão, né? A gente propõe projetos e acaba que os alunos se envolvem de uma forma bem geral, assim, né? A gente tem projetos que a gente trabalha com dupla docência com outras áreas, né? Então, projetos da área de ciências da natureza com ciências humanas, então a gente consegue fazer essas relações e às vezes alguém que teoricamente, lá no início, pensava que se daria melhor numa área mais das humanas, acaba se interessando mais por natureza, ou que às vezes pensava que a natureza era mais o caminho, e aí na hora de fazer um projeto multidisciplinar, acaba voltando, pensando ali naquele momento que se compatibilizou melhor com uma outra área. Então, a gente acaba trabalhando muito tudo junto, né? E aí cada grupo, às vezes, quando a gente propõe uma situação, um problema, o grupo às vezes vai para um caminho que a gente, muitas vezes, como professor, nem tinha imaginado que poderia aparecer naquele momento. Então, aí eles vão meio que moldando, né, os projetos deles, e por isso que muitos grupos, ao final dos projetos que a gente tem em sala de aula, acabam prosseguindo com esses projetos de forma mais individual aí dentro do grupo, dando sequência nos demais anos do ensino médio. Mas eu acho que dentro da escola aqui, esses paradigmas aí estão sendo quebrados, né? Não só na escola, mas eu acho que nas faculdades, aí também muitas mulheres, tem muitos projetos, né, voltados para isso que tá florescendo aí na nossa sociedade, né? E que bom, né? Que bom que a gente tem essa troca. E mostra também que a gente pode descobrir as nossas habilidades fazendo essa pesquisa de campo, esse trabalho de campo. Você vê, você começa numa área, vai para outra, trabalha com várias áreas ao mesmo tempo e aí você chega à conclusão que muitas vezes você se dá bem com o que você nem imaginava. Então, é importante ter esse caminho, né? Conhecer várias áreas e caminhar por várias áreas para poder chegar
chegar à conclusão de que carreira você quer seguir, né, Nathalie? Você já está percebendo aí qual é a área que você mais está ligada, que você vai mais prosseguir? Você já tem ideia disso? Ou ainda está conhecendo? Então, a gente brinca, eu e as meninas, que cada uma quer seguir em áreas que envolva a questão do projeto, para a gente poder levar ele para frente até durante a faculdade, com bolsas de estudo, por exemplo. Então, eu falo que eu quero fazer Direito Criminal, a Giovana Ávila quer fazer Psicologia Criminal, e a Nicole quer fazer Psicologia, e a outra Giovana, ela quer fazer Química. Então, a gente brinca às vezes com isso, que cada uma quer uma coisa, mas daqui a pouco pode mudar também, né? A vida é bem dinâmica, né? Até quando estamos adultos a gente pode mudar de ideia e não tem problema nenhum. Professor, essa ideia do SESI é muito interessante, né? As escolas do SESI, elas criam desafios, a gente vê muitos projetos e oficinas. Aqui em Brasília mesmo já participei de algumas de conhecimento em que os alunos mostram as invenções, é muito interessante. Como é que é? Você acha que esse tipo de forma de educação, além da educação integral, também ser em várias áreas ao mesmo tempo, o aluno ter também esses desafios nas áreas, principalmente na área exata, né, matemática, física, ter um estímulo maior, tanto para o público feminino quanto masculino? Acha que isso deveria ser implantado nas escolas, em mais escolas no país, as escolas públicas principalmente? Sim, eu acho que é bem importante, né, essa metodologia da escola SESI, né, muito mão na massa, né, os alunos eles são incentivados em todos os momentos ao fazer, né, ao produzir. A gente lança a ideia e eles vão produzir, vão montar os projetos deles, às vezes fazendo um protótipo mais prático, às vezes um trabalho mais teórico, mas eles vão produzir no sentido de criar, né, dentro daquilo, criar e inovar também, né? Agora, nesse projeto das meninas, a gente vê a inovação aí saliente nesse projeto, além da criação, estão inovando nesse meio, né? Não que já não existam projetos similares, como a Nathalie falou, né? Mas cada um com a sua metodologia, cada um com o seu método e criando nesse sentido. Eu acho que a partir do interesse do aluno, eu acho que a educação ela fica mais interessante para eles, né? O professor atuando mais como um mediador. Não que a gente não trabalhe os conceitos que a gente precisa trabalhar, tanto na química, na física, na biologia, na matemática. Deixa claro que a gente trabalha esses conceitos, só que esses conceitos eles são inseridos, né, dentro desses projetos. E aí os alunos inseridos dentro dos projetos vão trabalhando os conceitos que a gente precisa trabalhar durante o ano letivo, né? Mas focando sempre projetos e situações, problema que eles vão resolver dentro de um contexto, né? Isso está tudo contextualizado com algum problema da sociedade, com a sustentabilidade. Então, focando também a metodologia com o trabalho em grupo, né? Para eles discutirem e se complementando, tendo essa troca entre eles, né? A gente vai alternando os grupos durante os projetos também, claro, os projetos de sala de aula, né? A gente vai alternando os grupos, fazendo essa mediação para que no final os alunos consigam desenvolver as habilidades necessárias, né? E saiam da escola lá com as ferramentas para que eles possam fazer aquilo que eles querem fazer, seja eles aqueles que querem fazer um vestibular, aqueles que vão fazer o Enem, aqueles que vão para o mercado de trabalho, aqueles que vão empreender, que é o caso das meninas aqui, né? Então a gente trabalha nessa metodologia com a ideia de oferecer para os alunos essas ferramentas para que quando eles saiam da escola, eles possam fazer aquilo que eles quiserem, né? A escolha que eles puderem optar no momento. Nathalie, e isso é muito legal, porque você já sai com a prática, né? Então, eu acho que é até uma forma nessa nova geração mais visual, em que tem muito YouTube, aula online e tal, a gente ter o contato visual com a experiência, né? De repente, fixa melhor, né? Eu queria que você deixasse, Nathalie, uma última mensagem aqui, falando para quem está assistindo a gente, é jovem, alguém que está da escola ainda estudando, que tem interesse também e se sinta estimulado por vocês a criar. O que você indicaria para essa menina que às vezes não tem muita ideia de como começar esses projetos, mas o que você falaria para ela não desistir de algo que ela tem vontade de fazer nessa área, principalmente a ciência, né? Então, eu acho que resolver problemas que a gente vê na nossa sociedade e principalmente problemas que acontecem no nosso meio, que pode acontecer com pessoas à nossa volta, é algo gratificante. Então, eu acho que elaborar um projeto
que faça isso é gratificante ainda mais, principalmente se for por ti mesma que faça esse projeto. Então, eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo tem que seguir o seu sonho, principalmente ajudando o próximo, ajudando as pessoas na sua volta e não desistir. Tá certíssimo. Olha, eu parabenizo os dois, a equipe toda, o professor também por dar esse estímulo e agradeço a participação de vocês. A gente fica por aqui. Bom, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher.